Estamos começando mais um Taticamente. Seja muito bem-vindo a mais um programa. Hoje o nosso 10º programa. Teremos casa cheia. Lembrando sempre, aqui no YouTube, no canal do YouTube, clique em gostei ao final do programa. Se curtiu o episódio, te inscreve no canal, compartilhe com os amigos essa resenha boa. Nas redes sociais, agora temos ambas redes sociais, no Instagram e no TikTok, em ambas com o @programa Taticamente, tudo junto, vai nos achar lá nas redes. Nos siga para fazer parte dessa equipe aí. No final do programa, lembre-se, é muito importante que você comente a sua opinião sobre os nossos temas de hoje. Vai agregar bastante o programa, é muito importante para nós sabermos a opinião do internauta. Comigo hoje, João Marcos, Rafael Fernandes e Bruno Torves. JM, seja muito bem-vindo. Valeu, Márcio, mais um programa. Vamos lá, vamos pra cima, essa gurizada boa pra caramba. Falar de futebol é maravilhoso, ainda mais num sábado. Então vamos embora. Exatamente. Aliás, aproveitando... Bom, eu vou falar antes de nós começarmos a pauta. Rafa, seja bem-vindo de novo. Obrigado, feliz demais de estar podendo participar de novo. 1 hora é pouco pra gente poder falar, mas vamos aproveitar o máximo possível aí pra gente trocar essa ideia. E vamos aproveitar que tu, como nosso setorista de Minas, vai trazer bastante notícia aí pra nós lá do teu estado, pra nos atualizarmos. Brunão, seja muito bem-vindo. Primeiramente, agradeço aqui a participação de estar hoje com os rapazes aqui, né? Foi um convite que o Márcio me fez. Estou muito feliz aqui de fazer parte da bancada hoje. Cara, muito bem-vindo aí, é muito importante te ter conosco, principalmente porque tu, na verdade hoje quase que eu sou tua visita, quase que eu tô na tua casa hoje, mas é muito importante agregar, principalmente teu conhecimento vindo de outro programa aí para nos fazer companhia no dia de hoje. Eu tenho que mandar dois recados, né? Primeiro em relação ao que foi mandado para o JM, 3 pessoas te mandaram um abraço essa semana. Quem seria? Fábio Júnior, não sei se tu conhece, Fábio Júnior, cantor. Começou. Gretchen. Começou cedo. E o outro menino, Douglas Costa. Um abraço. Eu tô combinando com ele mais um casamento. Trocando uma ideia com ele. Eu gosto. O gosto JM entrou no grupo seleto de pessoas que casam durante o ano 5 vezes. Cada final de semana é um casamento diferente. E, Bruno, aproveitar que tu tá aqui conosco, quiser mandar um recado pro pessoal do teu programa aí, passar o @ do programa, fica à vontade, tá em casa. Muito obrigado, viu, Márcio? Então, eu faço programa ali do @ChecaNoVar, né? Então, vocês podem conferir também. Aqui o pessoal, hoje a participação especial do Márcio aqui. Cara, vamos tocar junto aí, vamos falar de futebol, que é muito bom, né, cara? Isso aí, vambora. Melhor assunto. Então, como de praxe, né, vamos começar falando ali do Tricolor de Porto Alegre. O Tricolor anunciou essa semana uma enxurrada de atacantes aí, de reforços para o Tricolor, visando aí o segundo semestre do ano. Em relação às contratações, o Grêmio perde, o Grêmio ganha. O que vocês têm em relação a isso do meio do ano para o Grêmio? Cara, primeiramente, eu acho que foram boas as investidas, tá, do Grêmio. Eu confesso que não acompanhei, né, não conheço os jogadores, mas eu gosto muito desse tipo de contratação, tá, de não ir no óbvio. Porque o que acontece, cara, o Grêmio e o Inter eles têm uma tendência aí naqueles jogadores, naquele mercado que é o óbvio, né? Todo mundo já sabe como é que é, já tá adaptado. E, cara, eu gosto desse tipo de contratação, porque são jogadores novos e que se dão certo, eles vão render dinheiro ao clube, né? Então, eu achei uma baita da direção do Grêmio, assim. São 3 peças, 3 jovens. Hoje, conceituo eles como 3 promessas ainda, né? Tanto o Monsalve quanto o Arezzo, o Areveno, que ainda não pôde estar compondo o grupo, são 3 jogadores habilidosos, isso é ponto. Isso é algo que os 3 tiveram destaque nos seus respectivos clubes, e o Grêmio não à toa foram buscá-los. Então, assim, concordo com o Bruno, eu não gosto mais daquele jogador, o jogador tem 10 anos de futebol brasileiro, vai para pro leste europeu, volta, vamos contratar ele. Não, chega. Isso não rentabiliza mais pro clube. E o clube é algo que a gente sempre tem que lembrar como também uma empresa. Exato. Então tem que manter o financeiro, tem que manter as vendas, compras, e com esses 3 jogadores, penso eu, que o Grêmio acertou. Acertou porque são jovens sul-americanos, o sangue é quente, como a gente gosta de falar, e tem características de serem algo que vai somente agregar ao clube do Grêmio. Não tem nenhum deles que possa se dizer que hoje é contestado. Nem mesmo, é fraco. Não, todos os 3 foram destaque. Eu acredito que é essencial para o Grêmio fazer essas contratações, porque a situação não é boa, né, por vários outros fatores, mas também pela qualidade do elenco.
faltava essa composição ali de jogadores mais jovens, jogadores que já têm um potencial mais desenvolvido, né? Além do que temos algumas carências no grupo hoje, até a própria zaga, que não são estrangeiros, mas o Gemerson acho que vem para somar. Com certeza. É um jogador que teve experiência fora, já teve boas atuações com o Atlético, então é um jogador que vem para somar. A lateral do Grêmio ainda carece ali de repente um reforço, então de repente alguma próxima investida seria mais certeira numa lateral esquerda, porque tem hoje o Mike como reserva, que ainda podemos dizer que não provou nada. Ainda não. Né, o lateral titular, fugiu o nome, Reinaldo. Reinaldo, a gente estava falando sobre ele. Tem suas deficiências ainda e que não passa aquela segurança. Então, acredito que são boas contratações, vem aí para somar. E o Bright White. A gente está Verdade. conversando sobre ele, vai ser oficializado, então vem para ser uma referência. Eu acho que dentro do futebol brasileiro ele deve ter muito para entregar ainda, né? Teve boas atuações fora, então acho que vem aqui para fazer um bom trabalho aí, de repente reforçar o Grêmio. Só que hoje a gente tem um reforço que teve uma polêmica recentemente, que foi o Soteldo, que balançou, mas hoje tem mostrado um grande futebol. Sim. Né? E isso é importante, Rafa. O Soteldo contestado, ele já demonstra ter um temperamento um pouco mais forte, vamos chamar assim. Mas é quem resolve em campo, ponto. Minha opinião é que pode fazer o que bem entender fora das quatro linhas, a vida particular é dele. Estando dentro da licitude, tá tudo bem. Não comprometendo o clube nem a carreira dele, tá tudo certo. Com relação ao Bright White, o Brevit, aí agora vamos ter que esperar ele chegar para ele se pronunciar, né? É um misto que eu vejo muito interessante nessa bagagem que o Grêmio está fazendo de contratações. Jovens sul-americanos com a experiência europeia. Porque a gente teve ano passado o exemplo do Suárez, que trouxe não somente o futebol para as quatro linhas. Hoje o Grêmio, existiu o Grêmio antes do Suárez e o pós-Suárez. A concentração do Grêmio é diferente, a questão até mesmo da alimentação do Grêmio é diferente, a mentalidade dos jovens são diferentes. E vendo um jogador do tamanho do norueguês que está chegando, é dinamarquês ou norueguês? Dinamarquês. Que está chegando para esses três em especial, é excelente. É um cara que teve passagem por clubes gigantes, é uma referência assim na sua seleção. Então, para esses três garotos de 21 anos, eu vejo como um baita de um acerto. Não somente para o futebol das quatro linhas, mas para todo o contexto do clube. Eu acho que a única coisa que pode acontecer de ruim em relação a esses quatro nomes, porque na tela o Bright White não está ali na tela, mas que aconteça o que aconteceu com o Iturbe, com o menino ponta esquerda, o Bessosi, que venham e que o Renato não agregue eles, porque uma característica do Renato é de não usar muitos jovens. Ele dificilmente usa muitos jovens, ele prefere usar os mais experientes, mais rodados, e eu tenho algum receio que aconteça isso. Por mais que tenham qualidade, até porque a qualidade a gente só vai discutir talvez daqui a 3 ou 4 programas, quando eles já tiverem tido alguma sequência, né? Mas o meu medo é que aconteça isso, que em algum momento eles não consigam nem sequer ter chance, assim como foi com esses dois meninos, inclusive o Turbi nem cogitou a possibilidade de ficar, o Bessosi também não vai ficar no tricolor. Eu acho que o único medo em relação a isso é essa não utilidade deles. Eu acho que a necessidade é de mudança. Se ele não entendeu isso até agora, talvez uma troca seria interessante para o time do Grêmio. O time que tá jogando não tá entregando. Sim. Teve uma evolução nos últimos jogos, é verdade. Eu acho que pode estabilizar aí, mas para melhorar, acho que os reforços são importantes sim. Então ele tem que ter essa visão. Não é um parâmetro negativo o que eu vou falar agora, mas as 3 vitórias, e me corrija se eu estiver errado, as 3 vitórias do Grêmio foram contra Operário, Fluminense e Vitória. Eu acho que essas vitórias, elas são muito ilusórias pelos adversários. Não faz sentido? Entende? Então, porque se tu pegar a sequência do Grêmio, onde tem muito mais derrotas do que sequer empates, né? Uhum. As 3 vitórias foram contra Fluminense, zona de rebaixamento, Operário, time de outra divisão, uma divisão inferior, e Vitória, que tá ali fora da zona, mas é provável um dos que vão cair.
Sim. É que Então, eu acho que uma... essa Exato. engana muito essas vitórias. Não, eu acho sim, mas eu também tenho tem uma outra questão que eu acho que a torcida do Grêmio se apegou muito e tá se pegando, que é a questão do desempenho, né? Porque contra o São Paulo, por exemplo, o Grêmio perdeu, mas o Grêmio joga um bom futebol, né? Eu acho que é exatamente isso que a volta do Soteldo também mudou um pouco a cara do time. Então eu acho que é mais essa perspectiva assim que a torcida do Grêmio tá tendo, que é com a melhor do futebol mesmo, né? Não digo nem Isso. questão de... É desempenho mesmo. Tanto com relação ao São Paulo e também o último jogo contra o Corinthians. É verdade. O Corinthians foi bem. As vitórias, tivemos as vitórias, mas também teve algum acréscimo de desempenho. Nos 2 jogos citados pelo Bruno, o São Paulo, no segundo tempo contra o São Paulo, o Grêmio provavelmente fez o seu melhor segundo tempo do ano. Verdade. E não ganhou o jogo. E não ganhou o jogo. E assim como no ano passado, o Grêmio por 2 vezes durante o jogo teve a frente no placar. Verdade. O ano passado esteve à frente quando estava 2-0, daí o Corinthians virou para 3-2, o Grêmio virou para 4-3 e depois empatou. Verdade. Deixou... E ambos com muita polêmica de arbitragem, né? Isso que é o que Lamentável. mais que é o que Nós mais vamos incomoda falar o um torcedor. pouquinho, nós vamos dar uma passada nesse tema em relação aos meninos, se fôssemos definir como ruim, média ou boa, no somatório dos 4 nomes. Como é que tu definiria, Bruno? Cara, o primeiro ali, o que participou no jogo contra o Arezzo? Vitória, né? Que é o Arezzo. Eu diria como boa, tá? Ele entrou bem ali no jogo. Eu vi alguns vídeos dele também. Parece um bom centroavante. Ele tem as características dele, assim, de um bom 9, né? Achei boa a contratação. O Arevena, pelo que eu vi ali de vídeo também, achei uma boa. O Bright White, a gente não precisa nem dizer, né? Eu acho que é uma baita contratação, né? Pro futebol brasileiro, inclusive. Eu acho que ele vai entregar muito mais, inclusive. E o último ali, eu confesso, cara, eu vou botar como médio, porque eu não cheguei o pouco que eu vi, assim, eu não me encantou tanto, tá? Mas eu classificaria, assim, médio e 2 boas e uma excelente. Boa. Rafa? Um pacote geral, boas contratações. Acho que vem para somar. São jogadores que o Grêmio teve um investimento, pode ser considerado baixo, né? Então, entregando um futebol interessante, pode render frutos no futuro, pode render vitórias, pontos aí nesse campeonato que é tão difícil. Então, considero boas contratações. Da mesma forma, até pela questão da carência das posições, que o Grêmio veio buscar esses 4 nomes aí. Não vamos esquecer também Jamerson, Rodrigo Caio, que já fazia uma composição defensiva. Mas também, vamos pontualmente nesses 4 nomes, eu vejo que o Grêmio está contratando bem, sim. Até porque tem o retorno do Soteldo, logo mais vai ter o retorno do Diego Costa. Então o time vai voltando a ter uma estrutura. Então, para isso, esses 4 acredito que venham apenas para somar e com uma condição boa. Eu acho que pelo número de jogadores ali, embora todos sejam do setor ofensivo, né? Eu acho que pode agregar bastante também. A gente vai ter que ver, infelizmente ou felizmente, só jogando, para nós termos uma noção melhor. Exato. Vamos falar um pouquinho ali do aproveitar o momento que o Bruno e o JM eles citaram a arbitragem, né? Do ano passado. Esse ano também teve um problema, segundo os gremistas, um lance onde não foi pênalti. Teve muito questionamento de até outros estados em relação ao jogo. E o pênalti especificamente, para vocês, foi ou não? Não foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi porque, cara, se o árbitro marcar aquele tipo de pênalti, então todo lance na área ele vai ter que marcar, né? Porque todo lance na área tem alguém se puxando. Então, cara, o contato é inevitável. Em várias outras situações isso acontece justamente. Então, realmente não tem explicação ali. eu até vi um comentário muito bom que o pessoal diz a questão da intensidade, né? Que os árbitros eles se apegam na questão da intensidade, né? Tocou, teve intensidade pra derrubar ou não. Só que é engraçado que parece que às vezes para um time que tem força política maior, a intensidade sempre é maior, né? É impressionante. Então, isso é complicado. Isso é difícil de falar, é complicado de mencionar, mas os erros são recorrentes e são sempre apenas para um núcleo específico. Exato. É algo que isso eu não somente cito essa jogada do jogo Corinthians e Grêmio como um contexto geral. Na mesma rodada teve problema com o Atlético Goianiense, teve uma polêmica gigante no Mineirão, se eu não me engano, entre Juventude e Cruzeiro. Toda rodada no Campeonato Brasileiro, nós não estamos falando de futebol, nós estamos falando de arbitragem. É verdade.
Em nenhum outro país isso é discutido. Em nenhum outro país isso se traz à pauta principal. Hoje se fala muito mais referendando a CBF na questão da correção dos seus árbitros do que o bom desempenho dos clubes brasileiros. Isso está manchando o Campeonato Brasileiro. É algo que não... Esse lance pontual do Corinthians e Grêmio retrata a realidade do nosso campeonato e não só desse último ano, nem de 2023, no mínimo 10 anos. Verdade. É algo que desde quando nós vamos ver tantos erros de arbitragem influenciando em resultados e também no campeonato diretamente. É um cartão amarelo, é uma falta inexistente, é um pênalti que não existiu, às vezes um impedimento por um tamanho o de cadarço chuteira. Da chuteira. Né? Isso é complicado. Vamos verificar a questão das avaliações de VAR fora e dentro do país. É totalmente diferente. Aqui o VAR, ele tá dentro do campo, onde ele é para ser uma ferramenta acessória do árbitro. Quem tem a convicção é o árbitro de futebol. Eu cito sempre até mencionar o Manchester aí. Excelente. Que camisa, hein? Bonita, né? Bonita. Sabe que eu torço para os... Interrompendo o raciocínio, JTM, eu torço para os maiores times dos seus estados e seus países, sabia? Acredito, eu acredito. Citando o Manchester na Premier League, o árbitro de futebol ele é respeitado. Verdade. A decisão dele. Por que não se vê uma interferência tão grande no VAR? O VAR ele recomenda a revisão. Ele não fala troca a tua posição. Não, ele apenas sugere, olha, acredito que tem um toque. Mas o juiz dentro de campo pode dizer, não, eu não vi o toque. Eu estou bem posicionado em campo e eu vou decidir pelo não marcação do pênalti. Como fez o árbitro aqui no Corinthians e Grêmio. Mas aí o árbitro de vídeo aponta um erro. Aponta um possível penal. Se tu tá de costas pro lance e tu não visualizou, ok, vai no VAR. Mas se não, segue a tua convicção. Se não, futebol, então coloca as máquinas a arbitrarem no jogo. E não a pessoa dentro de campo. O árbitro tem que ser coadjuvante dentro do jogo. E hoje em dia eles aparecem muito mais que até o próprio jogo em si. Porque justamente as notícias no dia seguinte, não foi o Grêmio fez um bom jogo, o Corinthians, etc. O árbitro errou. Teve um caso contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras. Sim. Uma falta, o cara tava daqui a ali, 1,5 metro. O jogo que segue, o critério dele durante o jogo, muitos contatos realmente, eu via muitos árbitros marcam alguns contatos que ele não marcou, mas o critério dele, mas na hora que saiu o gol, ele mudou o critério, foi falta, não foi falta, e claramente não foi falta, e ainda seguindo tudo que ele estava desenvolvendo durante o jogo, não aconteceu. Contra o Juventude de São Paulo, o gol do Juventude, aquilo ali foi gritante. Foi gritante. Gritante. O Juventude fez um grande jogo, sairia vitorioso e o VAR não. Por quê? Porque é contra o São Paulo, porque é contra... A gente fica até chato a gente ficar falando essa questão do eixo Rio-São Paulo, mas tá aí e as coisas têm acontecido assim. Aconteceu no jogo Cruzeiro e Juventude, um lance que... Dentro da área, bate na coxa, bate na mão do zagueiro do Cruzeiro, não foi pênalti. Chega nos momentos seguintes, eu entendo que pode ter tido uma interpretação diferente, porque estava em direção ao gol, mas de toda forma o jogador de Juventude estava pronto para fazer o gol ali também. Bate na coxa, bate na mão, pênalti. Por que não foi antes, agora foi? Então é bem complicado, não tem critério, não tem, e o VAR quer aparecer. Pois é, até aproveitando esse gancho, Rafa, esse lance pontual foi os dois revisados pelo VAR? Ou foi decisão de campo? A primeira foi revisão de campo. Não, desculpa, foi decidido em campo, que não foi nada, o VAR não recomendou. A segunda foi um lance muito rápido, e aí o VAR recomendou e na revisão foi marcado o pênalti. É uma contradição, né? Um juiz vê, ele, passando aqui pelo relato do Rafa, verifica o lance e não dá o pênalti. Aí quando vem o VAR, ele mudou o posicionamento dele. É algo que ele tem que ter um critério. Então a questão de bola na mão na bola é algo dificílimo de interpretar. Mas de qualquer forma é algo que não... O Brasil... Alguém comentou sobre a partida do camisa 10 do Corinthians? Não, o Garro. Jogou muito. Ele jogou muito. Ele tem feito gols o muito Corinthians ele não teve um excelente desempenho em campo. Mas o que jogou aquele camisa 10 e alguma capa de jornal foi com relação ao Garro? Fica manchado pela arbitragem, né? É algo que o futebol ele é prejudicado por arbitragem no Brasil.
É algo que não tem mais... Alguém falou sobre a atuação do Vila Sante? A antecipação no lance dele no momento do gol? Muito bom. Uma visão de bola que 90% dos volantes não tem. Pra mim, hoje é o melhor volante de atividade no futebol brasileiro. Sim. Em relação ao lance, pessoal, eu vou diferente do que a bancada que decidiu e tem essa opinião, eu vou um pouco diferente, tá? E eu vou explicar o porquê que eu daria o pênalti, se eu tivesse na situação do VAR ou na situação do juiz, certo? Eu vou fazer um paralelo, Brunão, e Rafa e JM, e para tentar linkar com esse fato. E vocês podem sim fazer esse paralelo junto comigo ou não. Quando tu, num lance de sola, certo? Que tu sola o adversário. Na regra da arbitragem, ela não tem um limite e nenhuma avaliação de o quanto é forte. Exemplo, se eu pisar no teu pé com a sola pouco forte ou muito forte, segundo a arbitragem, isso é passível de expulsão. Perfeito. Não se mensura uma solada. É uma solada, certo? Quando tu dá uma cotovelada, ele não mede a cotovelada. Não interessa se tu deu muito forte ou se tu subiu e deixou o cotovelo para pegar no adversário. Lance para expulsão, certo? Eu vi essa semana, e nós estamos passando na tela o lance, eu vi essa semana um gremista dizer assim, mas Márcio, ele só deu um puxãozinho. E inclusive foi questionado até a questão física de que ele caiu para frente, sendo que ele foi puxado para trás e tal. Fazendo esse paralelo, e daí tu vai entender, se ele puxou um pouco, qualquer coisa pós o primeiro puxão, desequilíbrio. Ah, mas o Romero se aproveitou e se atirou. Sim, é uma verdade. Porém, qualquer coisa que ele faz depois do momento que foi agarrado é vantagem para ele. É óbvio que, em teoria, a física, quando tu é puxado, em teoria, tu tem que ir para trás. Mas a gente tá falando de alguém que estava correndo em direção à frente e que para ele cair para trás, o Kahneman deveria puxar de um jeito absurdo com as duas mãos, para que ele caísse para trás. Isso é físico, ao contrário do que todo mundo falou que é física, ele caiu para frente sendo que ele foi puxado, mas é óbvio que ele cairia para frente porque ele estava se direcionando para frente. Então quando o Kahneman começa a puxar ele ali, ó, qualquer coisa após o fim do puxão é vantagem para o Romero. E, obviamente, o Romero se aproveitou da experiência, se aproveitou da malandragem em cima de um jogador que ele sabe que tem esse histórico. Que é marcado. Aí eu vi outra coisa também, JM. Ah, mas foi porque é o Kahneman, porque ele já tem histórico. Justamente por ele ter histórico. O que deveria ser um argumento para defender ele, de que ele já tem histórico, não é um argumento para acusar ele. Claro. Por isso que, se tu olhar no lance, quando o Romero começa a se projetar, inclusive é bem visível que o Romero se projeta com o braço para trás. Sim. Ele já começa a andar com o braço para trás, que foi justamente quando o Kahneman percebeu que ia perder na passada. Outra coisa que foi dito também, mas o Romero não chegaria na bola. Eu te garanto que ele chegaria. O tempo, os segundos, o metro que ele é puxado pelo Kahneman, e logo depois ele é solto, mas o metro que ele começou a correr, se o Kahneman não puxa, quem cabeceia é ele, e não o zagueiro. Se o Kahneman não puxa no início, quem chega na bola é o Romero, e não o zagueiro. Não, mas tem belos pontos, eu até concordo contigo. A única coisa que eu acho que me pega um pouco assim, é que se fosse o contrário, seria... É que isso que eu acho que me possivelmente pega não. Aí eu tô com vocês. Que eu acho que isso que pega muito. Aí eu tô com vocês. E o contraponto também, Márcio, até no lance, ó, concordo parcialmente contigo, não total, porque eu não vejo isso pênalti. Nesse mesmo, toda a argumentação da questão do puxão, do antes do lance, alcançaria o lance. Então, nesse mesmo lance, poderia se marcar 2 pênaltis, tanto do Fábio quanto do Kahneman. Porque o Fábio também, no início da jogada, puxa o zagueiro do Corinthians. É que eu acho que é diferente já também. Não, porque ele se escora na cintura, mas enquanto o movimento é igual. Mas é que ele se escora e solta antes do cara começar a correr, ó. O Kahneman também. Não, mas o Kahneman, eu acho Kahneman, que... olha ali, ó. No começo da corrida, ele já sai com o braço sendo seguro. Sim. O outro, Fábio, escora na cintura e já larga. E um outro ponto, essa bola, o Romero não chegaria nessa bola. Eu acho que chegaria já. Não chegaria. Por mais que ele conseguisse não desvencilhar, o Kaká não deixaria a bola passar de a bola tá em curva pro dentro da área. Mas aí eu acho que quem não chegaria... aliás, eu acho que ele chegaria, poderia não cabecear, porque o zagueiro já tava ali. Não. Mas a distância... Porque, como eu te falei, ó, se nesse 1 metro que ele começou a correr sendo seguro, ele tá desvencilhado, ele chega junto com o zagueiro.
Não Eu chega acho porque que a bola é chega, pra dentro da área. Ele tá fazendo o segundo corredor. Olha lá a mão o do primeiro, cara, ou a jogada do Corinthians é nesse jogador ou nesse jogador. A bola, ela vem em curva para aprofundar o centro da área. E não abrindo para fazer aquela alçada que o Grêmio mesmo faz, que é o cabeceio secundário para o dentro da área. Então, assim, vejo do mesmo ponto. Eu concordo contigo no aspecto de que o Kahneman, um zagueiro experiente, contra uma equipe que tem um histórico. É verdade. Não vou usar a palavra, mas não vou usar favorecimento. Sim. Mas vou usar assim que não é coincidência também. Mas Sim, tudo bem. Não, eu tô com vocês. Isso deixa pra quem é do meio. Claro. Mas aqui, o Kahneman poderia ter sim um pouco mais de cautela. Claro que sim. Pô, é contra o Corinthians, é na Arena Itaquera. Não bota a mão. Evita. Mas da mesma forma, eu não vejo pênalti aí. Eu posso olhar 50 vezes e eu não vou ver pênalti. Claro. Porque senão eu vou ver 50 pênaltis no mesmo jogo. Tanto pra Grêmio, quanto pra Corinthians, quanto pra Internacional, quanto pra qualquer outro clube. Então, eu vejo dessa forma. Eu tô, assim, que fique bem claro, eu tô com vocês na parte de que contra o Corinthians facilitou ser marcado. Ponto. Isso eu não discordo. Eu acho que contra os grandes do eixo Rio-São Paulo, sim, tem alguma... involuntariamente acaba por histórico o próprio juiz, o próprio árbitro marcar qualquer coisa a favor. Isso eu tô com vocês. Quando eu falo na saída ali do Romero, é justamente no 1 metro que ele corre sendo seguro. Qualquer coisa que acontece depois, se ele se atira para frente, se ele se atira para o lado, qualquer coisa depois, já aconteceu o lance de ser puxado. E é essa a interpretação de uma marcação. Sim. Eu te dei um carrinho violento, não interessa como tu caiu. O que interessa é como eu bati em ti. Se tu pulou e não peguei e conseguiu só passar um pouco perto da tua canela, mas não bateu em cheio, o que importa é o que eu fiz. E aí eu vou te fazer um questionamento, Márcio, com relação a isso. O lance, olha o posicionamento do juiz. Tá. Ele tá no lance completamente, 100% visibilidade. Tá. Tu concorda que ele deveria mudar de opinião com a influência do VAR? Que ele não deveria? Que ele deveria ter trocado de opinião. Porque a decisão dele de campo foi não pênalti. Tá. E daí ele vai ao VAR e dá o pênalti. Tá, eu entendi o que tu dizer. Mas ontem, por coincidência, eu estava ouvindo, eu não sei se vocês chegaram a ouvir o áudio desse Eu escutei. Eu ouvi e isso que eu tô falando pra vocês, eu ainda não tinha escutado o áudio. Uhum. Quando eu escutei o áudio que o árbitro do VAR da cabine diz assim, ó, houve um puxão ali, eu já estava me segurando nessa regra. Eu já estava me segurando no agarrão. Mas aí não vem do princípio que o VAR tá apitando ao invés do juiz de campo? Mas no áudio ele não diz pro cara marcar. No áudio ele lembra que foi um puxão. Mas o VAR não pode dizer pra marcar. Sim, mas diga assim, quando o VAR diz, ó, houve um puxão no início da jogada, ponto. Agora é contigo. Sim. Aí vai do juiz seguir a regra ou não. Essa é a minha pergunta. Por isso que se eu sou o árbitro do jogo, eu marcaria por isso. Porque eu seguiria a regra. Por mais que sim, ele tava de frente, blá, blá, blá. E eu vou lembrar um lance do ano passado e eu fiz o paralelo da sola. E daí tu vai entender. O ano passado, aquele ano que o Inter que o Rodinei foi expulso contra o Flamengo, sim, houve o questionamento na época. E muitos colorados vêm falar, Márcio, mas ele não teve intenção. Tal. Quando o juiz sequer falta deu naquele lance e o VAR chamou, o VAR lembrou da regra. Claro. Sola, não interessa a proporção da força, é sola. O Felipe Luiz, inclusive, quando o juiz expulsa, o Rodinei faz sinal negativo e tal, querendo dizer que não foi por maldade, que ele não quis machucar. Mas dificilmente um lance assim, tu quer machucar o teu adversário, tu quer tirar a bola. Exato. Às vezes dá a coincidência do teu adversário ser mais rápido e tu pega ele. Sem ninguém quer também machucar. Falta. Isso... Essa é a minha leitura. Isso não. Mas o Rodinei só pegou e já tirou o pé. Mas não se mensura a sola. Claro. Não se mensura o esforço de sola. Deu uma solada, a regra tá assim. E quando o VAR no áudio diz pro árbitro durante o jogo que houve um puxão do Kahneman no Romero no início do lance, qualquer coisa que aconteceu depois, a regra já entrou em vigor quando houve um agarrão dentro da área. Mas eu acho um problema que tem nas análises do VAR é o tempo. O cara tava muito próximo, em tempo real, o cara me coloca em câmera lenta, tudo fica mais pesado em câmera lenta. Foi um super puxão em câmera lenta. O próprio Rodinei, o lance só foi expulso quando ele pediu pro lance em câmera lenta, porque daí ele viu a... Eu vou puxar mais uma vez esse assunto, porque é algo que tá incomodando no Brasil, né? Se for a questão, verificando pela análise do VAR, ano passado teve uma situação em Itaquera, que o VAR também disse que não foi pênalti.
com relação ao Ferreirinha. Sim. E ele disse, não houve o penal. Então, assim, a análise do VAR, onde tu tá todo mundo vendo que o jogador do Corinthians projeta o braço, que inclusive estava em campo, o Yuri Alberto, projeta o braço, impede a passagem da bola, e ele não deu, ele diz, não foi pênalti. E num lance como esse, houve um puxão. Que critério que está sendo utilizado no país das análises frente aos times de Rio São Paulo? Nenhuma, cada um faz o que Nenhuma. quiser. Então, assim, é esse o ponto que eu vejo do erro maior, da influência 100% da tecnologia frente à decisão do árbitro. E também da regra, claro que sim. Porque esse puxão, Márcio, eu concordo contigo, vejo muito bem, até te parabenizo pela tua análise bem técnica, vamos dizer assim. Foi Mas bem. a sola, quantas solas existem em um jogo de futebol? Sim. Uma, duas num jogo inteiro. Quantos puxões exatamente iguais E a até às esse, vezes com mais intensidade. com mais tá? intensidade, ocorrem durante a partida? Em cada escanteio, desculpe o termo, mas é um absurdo. Sim, é sempre. É uma vergonha É sempre. o futebol brasileiro, o agarra dentro da área. Seria um pênalti pro escanteio. Um pênalti pro escanteio. Se fosse marcar. É. E observação, eu acho que aí me falaram, pegando esse gancho do JTV, mas quantas vezes acontece? Só que daí tu tem que se agarrar na marcação correta, tá? Sim. Mas esse lance acontece direto e não marco, mas aí o erro é não marcar um pênalti. Sim, Tu tem que se agarrar no acerto e não em todos os erros. Mas aí aí o é ano questão de passado critério. claro. É questão de critério. Aí o ano passado, naquele ano teve o lance do Rodinei e daí teve que daí eu ia citar o outro lance do Ramiro contra o próprio Corinthians e tal. sim, Daí na época foi questionado sobre isso. Aí vamos lá, é que eu tô sempre me atentando regras, Claro. certo? E- Na regra diz que quando o jogador tá com o braço apoiado no chão e a bola bate, não há pênalti. Isso está Exato. na regra da arbitragem, certo? Sim. Ou seja, o lance está dentro da regra. O Ramiro estava com a mão no chão. Aí foi dito assim naquele período, né? Mas todos os lances assim o juiz marcam. Só que tu não pode te apegar nos erros. Tu tem que te apegar no acerto. Quando o VAR chama e diz, juiz, a regra... Porque o juiz apitou aquele pênalti. Na regra se o cara tá com a mão apoiada, na regra tá que não é pênalti. Ele mudou o erro que ele cometeria de marcar um pênalti contra Sim. a regra e o VAR lembrou da regra e ele corrigiu o erro. O lance do Rodinei, que sequer falta o juiz deu, ele cometeria um erro. Claro. O VAR consertou dizendo, sola não se mede, sola é expulsão. E consertou o erro dele. É óbvio que se fosse por isso, todos os canteiros de puxão tinha que ser pênalti. Mas é que tu tem que te agarrar no acerto de quem acertou a marcação. E não em quem não marca os pênaltis. Óbvio que daí a gente sabe que foi contra o Corinthians, facilita a marcação. Obviamente todos deveriam ter critério, mas o erro é não ter o critério. O erro é todo mundo deveria marcar os pênaltis, todo mundo deveria marcar Sim, as bolas. isso é- Só que por coincidência ou não, acaba sendo marcado sempre contra times Corinthians, Flamengo. Mas isso é uma unanimidade da mesa. O problema Sim, é o óbvio, critério é o utilizado critério. Sim, pelo sem VAR. dúvida, O sem VAR ele tá influenciando 100% nas partidas. Mas isso cabe a CBF a resolver isso de uma vez por todas e dando, eu vejo, mais autoridade ao juiz de campo, tá? Eu vejo que exato. assim, há uma... Você vê, esse árbitro é um carioca, salvo engano. É um árbitro inexperiente. Ele apitou Foi o 3 primeiro, jogos. parece que foi o primeiro de clube grande. Ele apitou 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Então, como que ele, dentro de Itaquera, Corinthians e Grêmio, 2 camisas pesadíssimas, ele vai se basear no VAR? Sim. Ele não vai se basear sempre. Até porque ele não vai querer cometer erro. Ele não vai querer Na cometer leitura erro. dele, ele Exato. vai deixar pro VAR. E JM, uma coisa assim que me pega muito, por exemplo, vamos lá, escalaram um árbitro totalmente inexperiente, né? Tu tá em Itaquera, sabe que o Corinthians a repercussão é muito maior. Te chamam no VAR, o que tu vai fazer? Vai no A VAR. tendência é o que eu vou óbvio. fazer. Porque se eu errar aqui, a torcida do Corinthians vai vir muito mais peso do que a do Grêmio, por exemplo. Claro. A gente sabe que a repercussão do centro do país, a mídia, vem muito mais. E eu acho até que os árbitros, eles não são, como muitos falam ali, são maldosos, ou enfim, são tendenciosos. Eu acho que eles têm medo da repercussão, sabe? Por exemplo, quando o time é maior, isso acontece até, se a gente for pegar no micro, assim, no nosso Campeonato Gaúcho, por exemplo. Vocês podem ver, por exemplo, que pra Inter e Grêmio também, mas é perto óbvio. dos times do interior, Claro. a gente é mais, não é que é mais favorecido, Não é favorecido, mas mas o árbitro ele tende a marcar porque ele sabe que a repercussão, por exemplo, de um Passo Fundo, de um Ipiranga é muito menor do que, por exemplo, o Grêmio e Inter, né? Então a gente sabe que essas coisas acontecem e é justamente, a gente tá batendo na profissionalização do árbitro, né? Então, eles são mal remunerados, eles são mal treinados. Eu acho que é exatamente isso, a arbitragem ela tá ruim. tá ruim. Eu acho também deveria ser profissionalizado o quadro de arbitragem. Bom, em relação a isso, a minha opinião foi essa. Lembrando sempre,
é sempre baseado em dados, sempre baseado em regras, sempre baseado em histórico e fundado em alguma coisa. O nosso programa aqui tem essa característica de dificilmente as opiniões são próprias, né? Sempre é baseado em alguma coisa, porque a gente sempre procura ser o mais justo em relação a qualquer situação. Falamos um pouquinho do Grêmio, agora vamos ir para o outro lado da cidade. Vamos voltar um pouco mais pro rival Colorado. Essa semana o Colorado teve mais uma eliminação e gerou muito, muito protesto da torcida em mais uma eliminação especificamente no Beira-Rio. E novamente a direção é culpada, técnico é culpado, elenco é culpado. Brunão, para abrir a conversa sobre o Colorado, o que está acontecendo no Beira-Rio? Márcio, é complicado. Parece, nós estávamos até brincando assim, parece que fizeram um trabalho lá no Beira-Rio, né? Porque, cara, é impressionante assim, o Inter... Parece que o Inter está sendo melhor o Inter decidir fora do que no Beira-Rio, né? Sim. Parece que o Inter não tem mais aquela força que era antigamente do Beira-Rio, né? De vir. Os times quando caíam no Beira-Rio, eles tinham... antigamente eles tinham medo de vir lá com o Inter, porque sabia que Inter e Grêmio era muito forte na sua casa, né? E o Inter, nos últimos anos, perdeu isso. O Inter não tem mais a força ali da sua torcida, do estádio lotado. Não sei se muito por questão de vaia, muito tempo sem ganhar também, se não tá influenciando. Mas... ultimamente, assim, tá bem complicado, assim, o Inter no Beira-Rio justamente por essas questões, né? A gente sabe que hoje no futebol tem muita questão psicológica, né? A gente fala muito a questão, então eu acho que o time do Inter ali, nos últimos anos, tem se abalado muito com as críticas e tudo mais, né? E os jogadores têm sentido isso. Então quando o Inter sofre um revés, assim, de tomar um gol, sair perdendo em casa, a torcida, por si só, já começa a vaia, né? E os jogadores parece que não têm força pra reverter, né? Não sei a opinião de vocês, mas eu vejo muito isso, a questão psicológica do Inter. Sabe, Bruno, o que eu vejo hoje no Internacional, primeiro é uma lástima a perda dessa força do gigante da Beira-Rio, Do ali, que é torcedor, algo né? que era memorável. A torcida do Inter, quando decidia vir em casa, era uma força, uma potência, era o 12º jogador. E hoje parece que é mais um jogo protocolar. Verdade. E esse mais um jogo é onde eu vou me apegar mais. Os jogadores que estão hoje no elenco do Inter, às vezes passam a impressão que não entendem a dimensão de onde estão jogando. Verdade. Tão pouco as decisões que estão disputando. É um campeonato gaúcho, é decisão. E por que eu boto o peso do campeonato gaúcho é decisão? Lá no início do ano, e aí vem a minha maior crítica ao Inter, que é a questão referente à gestão de futebol. Sim. Quem gerencia tudo são os staffs, são o pessoal, presidente, diretor de futebol, tudo isso. Quando os teus representantes vêm a público e mencionam e trazem, a gente vai disputar, a gente vai brigar por título, como um exemplo do Campeonato Brasileiro. E aí vai para uma decisão contra o Juventude, verificando que os jogadores não estão alinhados com o discurso do presidente, é algo que chama muita atenção. Muito. É algo que chama a atenção de que algo não está certo. Porque se o presidente do teu clube, o teu representante maior, vem em público e fala, olha, vamos brigar pelo título. A meta do Internacional era título no Campeonato Gaúcho. Foi vazado até o que eram as metas desse ano, já prejudicaram em 3, né, de 4. Então, assim, título pelo presidente. Os jogadores em campo não demonstram a mesma... até mesmo a vontade, a entrega em campo. O que está ocorrendo nesse clube que deixa escapar uma classificação contra o Rosário Central? Bem trazido pelo Bruno, a gente estava conversando. 15º colocado do campeonato argentino. Algo que foi desclassificado pelo Barracas, um time de 2ª divisão. Aqui seria de 3ª divisão, com todo o respeito ao Barracas. Mas, né, é algo Barracas. Desculpa, Barracas. Mas, assim, o discurso e o desempenho. Isso é o que mais está me chamando a atenção. Pô, se teu objetivo é chegar na semifinal da Sul-Americana, por que o jogador, qualquer jogada, bola lateral? Verdade. E não é o técnico, trocou o técnico, ok, teve pouquíssimo trabalho, o novo técnico, Roger Machado do Inter, mas parece que não está neles, parece que está dentro das 4 linhas. Os jogadores não estão entendendo o que a direção está falando e está prometendo ao seu torcedor. Então eu vejo por isso a insatisfação em 10 minutos de jogo, a vaia em 15 minutos, que eu particularmente como torcedor não concordo. O futebol não merece vaia durante os 90 minutos. O futebol merece apoio e posteriormente as cobranças. Mas é dentro desse cenário que eu tô vendo hoje o Internacional. Eu vejo
justamente, acho que dá para chamar uma má vontade de alguns jogadores, falta de empenho de jogadores que vieram hoje vieram no início do ano para somar. E bons jogadores. E bons jogadores de renome. O Borré, por exemplo. Selecionáveis, né? Exato. Chegou à final da Copa América. E hoje não consegue entregar. Não sei se por não entender onde está jogando, falta de vontade, não sabemos o motivo. Mas esses jogadores não têm conseguido entregar. Trocou o técnico. Não dá para colocar nas costas do Roger essa desclassificação, até porque vem de eu posso chamar de excelente trabalho no Juventude. Juventude hoje, Verdade. né, o melhor gaúcho no cenário nacional é o Juventude. Que classificou o Internacional duas vezes no ano. Entrou desacreditado no Campeonato Brasileiro, não perdeu na sua casa. É muito difícil fazer gol no Juventude. Os últimos gols que o Juventude tomou, a maioria foi de pênalti. Você pode ver 2 gols contra o Cruzeiro, o gol contra o Inter na Copa do Brasil. Então é uma defesa sólida e tudo isso montado pelo Roger. Não foi agora a troca de treinador, então tudo isso vem sendo estruturado. Pode ser que o Roger organize isso aí agora, coloque os pingos nos is aí no Internacional, tem boas ideias de jogo, busca bastante os lados de campo, tem uma defesa, uma transição de defesa-ataque muito boa, então encaixando as peças, o Internacional tem tudo e tem elenco para conseguir se recuperar, mas no momento do Inter, a torcida tá cansada, a gente falou sobre isso no último programa que eu estive aqui, a torcida do Inter não aguenta mais erro, não aguenta mais desclassificação, não aguenta mais frustração, então aos primeiros 10 minutos, 2 erros de passe de cruzamento errado, falha aqui, olha ali, a torcida já tá em cima, o jogador já tá com pressão, a torcida joga essa pressão ainda mais na hora do jogo, nos 90 minutos, que deveria estar apoiando, então o cenário é caótico, o Roger vem aí para tentar mudar essa situação, mas não vem bem e parte do início ali. A comunicação, diretoria, vocês têm que entender. Aqui a gente veio para buscar título. Eu não tô falando para a imprensa e para o torcedor. Tô falando para vocês que estão com a camisa do Internacional jogando os 90 minutos, o campeonato inteiro. Tem que entender que esse é o foco do time. Ninguém tá aqui para ganhar salário, bater bola, treinar. Pô, eu gostaria muito de fazer isso, ganhar o dinheiro que o cara ganha. Seria maravilhoso. Só ir treinar, pô, a gente, né, no dia a dia trabalha pra caramba e imagina ganhar o salário que esses caras ganham pra jogar bola. Pô, eu adoro jogar bola, então Verdade. Eles estão ali vivendo isso. A gente é torcedor, a gente ama jogar bola, mas eles são profissionais, eles têm que entregar, têm que buscar os objetivos do clube e fazer valer o salário, né? Então... eu acredito que eu vou fazer um comparativo, Brunão, e JM e Rafa, em relação a... porque muito se fala, né, o motivo pelo qual o Colorado tá tão mal, e cada um define o motivo. Uns falam que é o elenco, outros falam que é o técnico, embora com a troca recente, né? Uns dizem que é a torcida, que acaba atrapalhando durante o jogo. Mas eu vou fazer um comparativo histórico em relação a elenco, né? Que a gente fala muito de elenco. E tu vai entender o ponto que eu vou trazer de um passado que acontece no Inter hoje, tá? O Inter trouxe, eu vou citar especificamente 3 jogadores que têm sido ditos como muito responsáveis, ou que devem ser muito responsáveis durante os jogos, que são Valência, Borré e Alan Patrick, certo? E parece um pessimismo da minha parte o comparativo que eu vou trazer para vocês. Se nós pegarmos o Valência, certo? O Valência está no futebol bons anos já. Passou por clubes da Inglaterra, do México, né? Mas o Valência, na sua carreira, e eu gosto muito, e tu vai perceber isso, Bruno, que eu gosto muito de falar de histórico, eu gosto muito de trazer informações, né? Se pegarmos a carreira do Valência, o momento que ele mais apareceu para o mundo, e vocês podem me corrigir, me lembrando de outras datas, se for o caso, na Copa do Mundo. Sim. O Valência veio ao mundo naquela Copa do Mundo. Contra que ele fez gol, né, na fase de grupos. Mas aí tu pensa assim, tá, ele tá tantos anos na carreira do futebol e ele apareceu na Copa do Mundo. E ele apareceu porque os gols que ele fez na fase de grupos foi contra Catar e Honduras. Tá? Eu tô só dando um parâmetro, eu não tô julgando qualidade do jogador, eu tô julgando um parâmetro. Eu estou trazendo um parâmetro. Na Copa do Mundo fez o gol contra Honduras e Catar.
Deixamos o Valência de lado agora. Vamos ao Borré. Ficou 4 anos no River Plate. Né? Nos 4 anos de River Plate, ele foi 1 ano titular absoluto quando ele foi campeão da Libertadores. Certo? Após isso, o Borré passou por Alemanha, passou por Frankfurt, passou por Bayern, passou por Eintracht. Esses 3 times por empréstimo. Ou seja, o clube detentor do passe dele emprestava, ele fazia um rendimento abaixo do normal, era devolvido pelo clube que ele foi emprestado, o clube dono dele emprestava de novo. E foi acontecendo isso durante a sua carreira. Sim. O Borré, na sua história, isso é só um dado, ele nunca, com exceção daquele ano campeão da Libertadores, dos 4 anos do River Plate, e nenhum clube, na sua carreira, ele foi titular. Com exceção daquele ano campeão. Aí eu tô trazendo 2 jogadores fundamentais para os 11 iniciais, certo? Esse histórico desse jogador, que nunca foi titular em nenhum clube que passou, foi emprestado diversas vezes, e só teve 1 ano de carreira bom. Agora tu pensa assim, esse jogador que teve 1 ano de carreira bom, campeão da Libertadores, o Valência que apareceu pro mundo quando fez gol na Copa do Mundo contra Honduras e Catar. Até então não tinha aparecido no cenário mundial. Agora vamos para o Alan Patrick, certo? 4 clubes na carreira. Desses 4 clubes, não me lembro agora se é 4 ou 6, ele foi emprestado 3 vezes. Quando ele estava no Santos, o Santos o emprestou pro Palmeiras, pegou de volta. Emprestou para o Internacional a primeira vez, teve um rendimento abaixo do que se esperou, pegou de volta. Emprestou para o Palmeiras, teve um rendimento abaixo do seu normal, foi devolvido para o Inter. Foi emprestado a terceira vez para o foi emprestado a terceira vez para o Flamengo. Isso. Foi nessa ordem. Inter, depois. Palmeiras e Flamengo. Teve um rendimento abaixo do normal, foi devolvido para o Shakhtar. O Shakhtar o vendeu para o Internacional. E note que eu estou falando que nesses 3 empréstimos, em nenhum momento o Shakhtar quis ficar com ele, no sentido de deixá-lo no elenco. Nos anos todos que ele ficou no Shakhtar, a grande maioria, ou mais da metade, de uma forma mais geral falando, ele sempre foi emprestado. E quando ele ficou no Shakhtar antes de começar os seus empréstimos, ele nunca foi titular absoluto no Shakhtar. Olha o parâmetro que eu tô dando em relação aos 3 principais jogadores. Um que apareceu na Copa do Mundo fazendo gol contra as seleções que eu acho que é um comum acordo que são muito fracas. Sim, Catar e Honduras não são parâmetro para a seleção. Borré, que nunca foi titular na sua carreira, à exceção do título da Libertadores. E Alan Patrick, que sequer no Shakhtar, que talvez seja um pouco mais forte no cenário europeu, mas que é um forte que ainda é muito fraco, nunca foi titular absoluto na sua carreira por lá e antes de começar os seus empréstimos. Veja, estamos falando de 3 peças fundamentais. Um criador, um que tem que finalizar e um que tem que criar jogadas laterais ou de segundo atacante centralizado. Estamos falando de 3 titulares do Inter. Exato. E eu falei de 3, mas talvez se nós lembrássemos aqui os outros 11 titulares, né? Os outros 7 titulares passariam pelo mesmo problema. Poderia se estender, né? E até o Alan Patrick, um ponto que tu toca. Eu lembro na primeira passagem que ele teve pelo Inter, por exemplo. Ele não era protagonista. Eu lembro que era o D'Alessandro, o camisa 10. Ele entrava às vezes no lugar do D'Alessandro e quando alguém se lesionava do meio, ele entrava no lugar desse outro. Mas ele também não conseguiu. Obviamente, agora a gente está comparando com o D'Alessandro e talvez seja injusto. Claro, claro. Mas assim, vamos ser justos então com a história dele. Vamos tirar o D'Alessandro. Ele não conseguiu ser titular absoluto no Shakhtar. Sim, com certeza. Te pergunto, será que é tão difícil? E obviamente tu pode ser o mais sincero possível, Bruno e JM e Rafa. Será que é tão difícil assim ser titular do Shakhtar? Não, claro que não. Eu acho que falta, exatamente, e o Inter falta protagonistas. Assim, e lembrando, eu não tô desqualificando a qualidade técnica de Valência, claro, Borré e Alan Patrick. Eu estou trazendo histórico. Exato. Deixo ao internauta e à bancada o julgamento de qualidade. Eu estou só trazendo 3 jogadores titularíssimos. Sim. Que nas suas carreiras não conseguiram ser protagonistas em times muito fracos. O Valência não conseguiu ser no México. O Valência não conseguiu ser na Inglaterra. O Valência... e observação. Trazendo mais um ponto ao Borré que eu me esqueci para ser reto. O Borré não é titular na sua seleção. Sim. Na Colômbia. A gente está falando da Colômbia. Ele não consegue ser titular numa seleção que... Eu sempre digo assim, fazendo um comparativo com o Valência.
é muito difícil tu achar 32 titulares pro Equador. Com certeza. É muito difícil tu conseguir levar uma delegação a uma Copa do Mundo sendo pelo Equador. Sim, sim. É difícil, A né? Colômbia é um pouquinho mais qualificada, mas ainda assim é a Colômbia. Claro. Então, assim, a gente tá falando de um jogador reserva na sua seleção da Colômbia que é fraca também. Ah, mas agora jogou eliminou o Brasil, mas é que a gente tá pegando uma Colômbia que é fraca contra um Brasil que tá no seu pior momento da história. Exato. Então talvez não seja já mérito da Colômbia ter eliminado o Brasil. Lembrando, a gente não tá julgando qualidade, a gente tô trazendo histórico para vocês. E aí, Márcio, vem o ponto que eu critico, o ponto maior dentro do Internacional, que é a gestão. Eu concordo contigo em todos os dados, tá? E quando chegam esses 3 jogadores, quem deveria estar dentro deveria entender isso. Só que quem está gestando o elenco e também o clube vende para o torcedor, É verdade. que são super craques. Tiveram a audácia dentro do Rio Grande do Sul de comparar o Valência com o Luis Suárez. Verdade. Bem lembrado. O Suárez, Muito bem lembrado. desculpa o termo, mas ele é incomparável Não. no futebol mundial hoje como centroavante número 9. Só que isso é um problema de gestão. É a mesma coisa tu trazer um superstar a diferença de um super qualidade. Os 3 jogadores do Inter, como tu bem colocou, esses são os pilares do Internacional. Hoje a cobrança maior é no Ener Valencia, no Rafael Borré e no Alan Patrick. São bons jogadores? Sim. São jogadores que vêm para decidir? Não sei. Talvez não. Mas quem vende o discurso é a direção. Verdade. Quem vende o discurso dizendo: trouxemos o Ener Valencia, vamos brigar pelo título do Campeonato Gaúcho, vamos ser... Pera aí, só um pouquinho, freia. Busca um equilíbrio entre montar um clube, montar um time para chegar ao título. A questão sempre do Inter, o projeto Brasileirão 2024, demonstra um pouquinho diferente do que é esses discursos pontuais de título, porque o Inter tá falando, não, a gente quer fazer um bom campeonato. Lá no início falou em disputar o título, e tá correto. Tá. Pelo investimento que fez, maravilha. Mas o torcedor não é culpado de colocar em outdoor no centro de Porto Alegre Exato. a maior contratação da história do Internacional, sendo o Ener Valencia. Então gera-se expectativa e realidade. Ponto. Quem cria essa expectativa não é o próprio Valencia, não é o próprio Rafael Borré, tampouco o Alan Patrick, porque eles demonstram estatisticamente que não correspondem 100% às suas carreiras, como vendeu a gestão do Internacional. Aí pode vir o contraponto mas se não vendermos dessa forma, o Inter não compra a briga. Ele pode até não comprar a briga, mas também se ele não ter aquilo que foi prometido, a vaia vem em 10 minutos de jogo. Sim, tanto que a apresentação do Ener Valencia foi algo que eu nunca tinha visto, por exemplo. Ele chegou como uma super estrela no Inter. Eu não vi do Alessandro, não vi ninguém ter aquela recepção. Sim. E aí é exatamente o que tu falou, né? A forma que vende pro torcedor, né? Então a cobrança é no mesmo nível. Eu digo assim, o torcedor nunca tem culpa. E eu uso Exato, assim a palavra nunca. O torcedor pode criticar, o torcedor pode vaiar, o torcedor tem que cobrar. O torcedor só não pode passar do limite, na minha opinião. Não pode passar para agressão, ameaças familiares, invasão de campo. Exato. Isso fica fora. Mas o torcedor não tem culpa de resultado em campo. Tem jogadores que têm a audácia de chegar ao ponto de falar que a torcida não está apoiando. Vai fazer o teu trabalho que a torcida vai te apoiar os 90 minutos onde tu for. Tu pode jogar em Casimiro da Serra ou tu pode jogar na Europa, a torcida vai estar contigo. Então jamais coloquem a culpa no torcedor. Isso Verdade. é algo que eu não consigo entender ainda. Atletas de futebol, gestores de clubes, falar da torcida. Se não teve em Minas alguma reclamação nesse sentido, que não estava tendo no Mineirão uma compra pelo clube. Não lembro se foi o Atlético ou foi no o... Atlético Mineiro Foi- recentemente isso. ali, que eles estão criticando até a acústica do estádio, que não tem som para dentro do estádio. O jogador não tem que depender disso, tem que jogar bola. Exato. Verdade. então eu vejo dessa ótica. Vazio Aqui- cheio, tem que jogar bola. Tem que jogar bola, ponto. Se tiver 5 torcedores ou se tiver 50 mil torcedores, tu tem que entregar. E eu vejo isso hoje no Internacional, esse problema desses jogadores superestimados. São bons jogadores, claro que são. Os números, eles não são extraordinários, mas eles não são tão ruins. Sim. E também são, não só os 3, né? Todo o Sim, elenco, ele sim. tem vários jogadores Claro da que eu mesma. citei os 3 que Isso, são os mas principais hoje. é né? a cobrança maior. Mas vamos pensar quem trouxe, quem vendeu para o torcedor e como vendeu.
Aí começa Exatamente. a cobrança. E eu vou fazer eu vou deixar para vocês uma reflexão em relação a isso que nós falamos de jogadores e frases. E daí eu vou deixar a critério de vocês a leitura, certo? Nós comentamos sobre posicionamento, né? E eu vou trazer dois links e fica vocês fazer essa reflexão. O que nós falamos do Edenilson, né? Eu vou trazer um outro nome, muito parecido no sentido de leitura de rendimento agora, tá? O Natan Pescador, que chamam de Natan Pescador. Sim. Muito criticado, certo? E desde que ele veio pro Grêmio, tirando os 3 últimos jogos, do último para trás, tirando os 3 últimos, ele em nenhum momento tinha jogado na sua posição, que é de criador. Não meio atacante centralizado como o Cristaldo e o Soteldo são. Ele jogou como 10 de criação, os últimos 3 jogos. Quais foram os jogos que mais estão falando bem dele? Exatamente os últimos 3. Tu entende? Edenilson, os últimos 5 jogos tem jogado muito bem. Antes dos 5 ele jogou de ponta direita. Nos últimos 5 ele jogou na dele. Agora eu vou fazer o comparativo. Se tu sabe que o Edenilson jogando na dele rendeu muito bem, não é coincidência. O Natan Pescador nos últimos 3 jogos jogou de meia de criação, jogou muito bem, não é coincidência. Quando tu escuta um Colorado falar, o Alan Patrick não decide quando a gente precisa, não é coincidência. Exato. O histórico mostra que ele é esse jogador. Quando tu diz assim, o Borré não rende, não consegue ser daqui a meses, o Colorado vai dizer daqui a um mês, o Borré não consegue ser titular, ele não rende. Não é coincidência. O Borré é esse jogador. Então, assim, nada é por acaso. Quando tu bota um meio atacante jogando como meio atacante, ele vai render mais do que se tu botar o de ponta direita. E não é coincidência. Se tu botar o volante como zagueiro e ele tá mal nas últimas 10 partidas, jogando na zaga, não é coincidência. Né? Então, esses pontos eu vou deixar para vocês pensar, para nós encerrarmos esse assunto e pular um pouquinho a pauta, em relação a isso. Nada é coincidência para crítica e para elogio. Nada é por acaso. Futebol, às vezes, como tu falou, o óbvio, às vezes o óbvio é muito difícil de ser pensado. Por isso que o óbvio tem que ser dito. Por isso que o óbvio tem que ser Eu dito. vejo que você trouxe dados importantes aí, realmente é de se pensar, não são jogadores de super destaque. O Alan Patrick fez uma boa Copa Libertadores ano passado, um bom campeonato, não dá pra Isso quer dizer, perdão, naquele meu raciocínio. Um ano bom do Alan Patrick na sua carreira, ano passado. Não dá pra descartar, fez um bom campeonato. Hoje se diz em má fase, né? E isso acaba levando o time junto. Mas realmente, eu vejo o trabalho de gestão muito importante, porque hoje se estabeleceu, vou usar o exemplo do Cruzeiro, que eu tenho, né, mais contato pelo futebol mineiro. Se estabeleceu uma filosofia do clube. A gente quer jogar assim, ponto. O time vai jogar, por exemplo, pelos lados, vai jogar, enfim, procura-se um técnico que se encaixe nesse tipo de jogo, e aí você começa a contratar jogadores que se encaixam nesse tipo de jogo. Vou contratar o Borré porque o Borré tá badalado, vou contratar não sei quem porque o Corinthians tá procurando, daqui a pouco você tá cheio de jogadores com outras várias características que não se encaixam nem na ideia do técnico, nem no time que tá jogando, e daqui a pouco realmente o Natan Pescador chegou aí porque tava sobrando no mercado, sei lá. E agora, como é que a gente vai botar esse cara? Se já tem meu 10, já tem meu 8. Vou botar ele na ponta aqui, porque agora ele tá aqui, eu vou usar. Se descaracteriza todo a característica desse cara, o cara não vai render bem. Críticas, fundo do poço, sai escanteado. Né? Você começa a trazer jogadores e a gente chega num ponto que vou usar como? Não tem uma filosofia, o técnico não dura 3 meses num time. Complica bastante essa situação de buscar jogadores se não tem uma filosofia já pré-instalada no clube. E por falar em Minas, pessoal, só para finalizar ali, note que nós falamos 3 momentos do Alan Patrick do Borré do Valência na carreira. Eu não estou falando de 5 momentos de 3 anos seguidos. Nós estamos falando de um momento de cada um dos 3 e que duvido que cada um tenha menos, tirando o Borré, mas no mínimo Valência e Alan Patrick têm 10 anos de carreira. E note que nós falamos 2 momentos de ambos os jogadores que são principais peças para o Internacional. Mas enfim, deixa o torcedor e o internauta fazer essa leitura. Pessoal, vamos dar uma passadinha ali para finalizar sobre em Minas Gerais. A dupla mineira está fazendo um bom campeonato, no seu estadual foi bem, e querendo ou não no brasileiro, embora esteja no meio da tabela, está ocupando uma posição melhor que muitos times, a exemplo do próprio Grêmio Internacional, que estão quase lutando para não cair, embora o Grêmio com uma periculosidade maior da queda.
Traz para nós, Rafa, o que tem de Minas essa semana? O que eu vejo, o Atlético teve um prejuízo, vamos dizer assim, com as convocações, que tem um elenco muito bom, né? Não dá para dizer que não é um elenco bom. Começou muito bem o trabalho do treinador recente, mas, cara, não tem entregado, principalmente nos últimos jogos, vem ali de... Vou até usar o dado aqui, 2 derrotas, 1 vitória, 1 empate, 1 vitória. Oscilando muito, né? Se usou a questão, o estádio, a acústica do estádio, mas como a gente estava falando, o jogador não tem que depender de grito de torcida para incentivar, a vai acaba atrapalhando muito mais, né? Então, se usar desculpas para um mau rendimento não cola, né? Então, não vem atuando bem. Hoje, 10º colocado com 25 pontos, 17 jogos. Não vejo como um bom rendimento do Atlético até agora no campeonato. Teve vitórias importantes, oscilações muito maiores, então hoje não tem passado o que o seu torcedor espera aí, que é pelo elenco que tem, principalmente, quer brigar pelo título, quer estar brigando pelo G4 pelo menos, e hoje tem falhado bastante. Muito se discute a posição do Hulk hoje ali, não em campo, mas como um mediador em discussões com o árbitro. Ele já tem, assim como o Kahneman, a gente citou anteriormente, um histórico de treta, vou usar essa palavra, treta com o árbitro. Então ele já entra marcado, ele vai reclamar, ele toma amarelo. Esses dias ele tomou 2 amarelos sem saber por quê. Não tem explicação o que aconteceu. Esse tema foi pauta de um dos programas sobre o Hulk, sobre os cartões. Então é uma situação bem complicada e o time não vem bem, não vem entregando o que pode entregar. Ao contrário do Cruzeiro, que entrou no campeonato desacreditado, a ideia de novamente se manter na Série A, ou seja, traduzindo, brigar para não cair, né? Por conta da gestão anterior, veio trazendo ali, ajustando as contas, mas não tinha expectativas grandes. A gente falou sobre isso naquele último programa também. A troca da gestão mudou muito a visão até dos próprios jogadores, do torcedor, a expectativa aumentou, mas ninguém saiu prometendo, vamos brigar por título. A ideia é não cair. E hoje o Cruzeiro se encontra na 5ª colocação com 32 pontos, fazendo excelentes jogos, 100% de rendimento no Mineirão, né? Que o Cruzeiro está muito perto de empatar em vitórias no Mineirão na rodada no ano de 2019 e do ano passado, 2023. Somando os dois, e mais uma vitória, o Cruzeiro empata em número de vitórias das últimas 2 temporadas do Mineirão. Imagina. Tem um segundo turno inteiro ainda. Tem um segundo turno inteiro. Vai bater. Com certeza, né, me arrisco a dizer que vai bater. Né? Vem de bons jogos, vitória, uma derrota para o Palmeiras. Poderia ter perdido, mesmo se não tivesse interferência, mas isso a gente não tem como saber. Perdeu fora de casa e vitória. Então tem conseguido entregar muito mais que o seu torcedor esperava no primeiro turno, abrindo a janela agora, como aconteceu no último dia 10. Reforços muito importantes que foram inscritos, né? E vem começando a se encaixar essas peças dentro do elenco. Teve uma polêmica. O presidente do Cruzeiro, o Pedrinho, vocês chegaram a ouvir o áudio dele dando carteiraço. Eu comprei os caras. São caras que se fosse para continuar com esses que estão, porque a gente tá falando contra o Grêmio, se for para continuar com esses que estão, arruma sua mala e vai. Sai fora. Então foi engraçado. Isso deve acontecer entre linhas aí em muitos clubes. O Pedrinho, ele é uma figura, né? Em Minas Gerais, eu acho que até o torcedor do Atlético, não tem quem não simpatize com ele, pelo menos, porque é um cara, ele fala mesmo, ele fala errado, ele não quer nem saber. E ele é torcedor do Cruzeiro, então investiu e falou, cara, comprei, é caro, vai botar pra jogar. Se fosse pra continuar com o time que tava... Sim. Esse Pedrinho, presidente do Cruzeiro, eu tenho a impressão que tem um carinho tão grande quanto o Pedrinho, presidente do Vasco. Verdade. Tem uma identificação muito grande, né? O Pedrinho do Vasco está sendo muito bem visto, aliás, no Rio de Janeiro, está fazendo um ótimo trabalho. Para finalizar, pessoal, esse ano o Cruzeiro acaba na frente do Atlético? Pelo campeonato que vem fazendo, pelos jogos que vem fazendo, me arrisco a dizer que sim. A projeção é maior.
É maior e a expectativa era pequena, só que o time que tava com deficiências já conseguiu entregar muito, né? Então, num próximo momento agora, no segundo turno, com reforços se encaixando, que foram bons reforços, se gastou muito dinheiro, é verdade, mas vem bons reforços aí que, no cenário atual, acredito que o Cruzeiro termine na frente do Atlético. Também sim. acredito. Brunão, pra finalizar, Cruzeiro acaba na frente do Atlético pela projeção, pela tua projeção? Com certeza, o time do Cruzeiro ali agora vem na janela também, como ele mencionou, fez ótimas contratações, né? E o Cruzeiro tem me surpreendido muito. Tá jogando um futebol muito bonito assim, tô gostando muito de acompanhar o Cruzeiro. Olhando pra câmera, Brunão, em Minas, Cruzeiro ou Atlético? Cruzeiro. JM, pra finalizar. Cruzeiro, eu vejo muito positivo, até algo que me surpreende muito. Eu sempre trago muita questão da gestão de clube. E que bom que o clube instituiu uma forma de trabalho, instituiu uma forma de jogar, e quem não estiver afim, que diga não. Mas que não venha para fazer corpo mole. Como me colocou o Pedrinho. Ó, eu contratei, agora você não tem que jogar. Isso é uma fala de alguém que ele é do meio, mas ele não é talhado para essa posição. Então ele tá chegando. Acho que no Brasil é a primeira SAF comandada por ele. Sim. Então, assim, ele tá recente no negócio e tá tudo bem. Ele converteu o torcedor a gestor de clube em 6 meses. 3, tá? 3 meses. Então tá tudo certo. Deixa ele falar e deixa ele cobrar. Chega a ser engraçado. Porque chega a ser engraçado, mas que bom que o clube entendeu o que é a mentalidade que a gestão precisa deles. E isso eu vejo que é o ponto que vai colocar o Cruzeiro na frente do Atlético. Enquanto tem alguém aqui criticando a torcida, criticando a acústica, tem outra pessoa, ou tem outro lado discutindo futebol dentro de campo e tática e como forma de jogar, forma de trabalho. Então quem tá pesando maior é o Cruzeiro e vai E terminar na na tua frente do opinião, Atlético. acaba na frente do Acaba na Atlético, frente do Atlético. pelo histórico até agora ou pela projeção daqui pra frente? Pelo até agora e pela projeção daqui pra frente. Porque quem tem essa mentalidade já consolidada, lá no final o resultado chega. O resultado não vai dar errado um clube que tá pensando de uma forma para vencer. Não vendendo que vai ser campeão. Sim. Vendendo que tem um estilo de jogo, tem uma forma de jogar e quem quer que venha. Então, isso é uma grata surpresa, porque quem chegou já sabendo. E quem não corresponder, tchau. Como bem colocou o Pedrinho. Olhando pra câmera, em Minas, Cruzeiro ou Atlético? Em Minas, Cruzeiro Atlético, no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro. Tá, e do teu carinho, tua torcida? Cruzeiro, eu tenho um grande carinho desde 2013 ali, a época, me corrija se eu estiver errado, o Alex, Sorin. Nossa, essa época era muito boa. Sabe uma a gente época tem que eu que lembro? voltar o Ronaldo também, então assim, foi um local que se construiu tanta gente boa Verdade. que não tem como não gostar do Cruzeiro. É difícil em Minas Gerais não gostar do Cruzeiro. Duas épocas que eu me lembro bem do Cruzeiro, 2 períodos distintos, que foi do Aristizábal, eu adorava ver o Aristizábal jogar, e o menino, um bem pequenininho que jogou no Cruzeiro, foi, eu acho que o melhor jogador daquele ano argentino. Como é que é o nome É dele? um tal de Arrascaeta. Não, outro. Everton Ribeiro. Não, acho que ele é argentino. Tem o Montijo, que fez um Esse aí, bom Montijo, cara. Aristizábal e Montijo. Nossa, Muito no verdade. videogame eu pegava por causa dos dois. Cara, eu achava eles muito bons. Montijo no muito videogame era roubado. Cara, muito roubado. Como é que é? Paz, a cura-se era 93. Cara, era absurdo. Mas enfim. Pessoal, chegamos ao final de mais um programa. Hoje tivemos a mesa cheia. Brunão, obrigado por ter vindo. Foi um prazer enorme ter tido tua companhia aqui no programa. Espero que tu venha muito mais vezes aí para nos ajudar nessas opiniões e debater um pouquinho. Quiser mandar um recado, fica à vontade. Bom, primeiramente eu que agradeço o convite, né? Eu adorei aqui o programa, vocês, de uma forma muito isenta ali, o Márcio trazendo os dados, então, cara, fico muito lisonjeado de ter sido convidado e pode ser certeza que eu vou aparecer mais vezes aqui. Cara, brigadão mesmo. Quiser mandar ali, só para lembrar de novo lá o teu programa, pessoal seguir. O @Checa no VAR, sigam lá também, né? Lá é um pouquinho mais esquentado as coisas, mas é bacana também. Siga lá. Checa no VAR no Instagram. Isso, no Instagram, YouTube? no YouTube e no TikTok. Tá, beleza. A gente vai seguir vocês lá também. Vamos dar uma corneteada lá. Porque a gente não pode fazer aqui, a gente vai fazer lá. Faz lá. Rafa, brigadão aí pela presença mais uma vez. Agradeço. É sempre muito divertido. E a gente leva numa resenha muito tranquila. A gente não precisa se preparar assim. Nossa, como vai ser a situação? É sempre muito leve, muito divertido. Foi muito bem, né? Flui muito bem. Aproveitando o recado ali também, né? A minha maior fã e talvez a única aí que me acompanha no programa
assiduamente minha namorada, Paulina. Né, Fala ela dele agora. vai estar assistindo Fala dele. né, e meus consultores ali de Grêmio e Inter, o Júnior Dallagnol, Colorado, e o Emerson Santos também, um grande amigo gremista, que sempre me trazem as informações mais atuais ali, que às vezes eu não consigo acompanhar tanto sobre Grêmio e Inter, para trazer as opiniões aí da melhor forma possível, com a visão do torcedor também. Então, um abraço para eles. Vai virar amigo do Fábio Júnior logo. Fábio Júnior, Gretchen, Douglas Costa. Vai... 5 eventos de casamento, eu vou pegar as dicas aí, como é que funciona. JM, sem palavras, cara. Mais uma vez, brigadão. Pessoal, baita resenha, isso aí é ótimo. Falar de futebol é com gente boa, não tem como dar errado. E vou mandar um abraço, até aproveitando o casamento aqui, né? Tinha um padrinho meu que já me cobra alguns programas. Alguns casamentos. Alguns casamentos. Mandar um abraço pro Cassiano Janequini, baita padrinho, excelente pessoa. Um abração, tá pago, tá, tia? Chega de cobrança. E chega de casamento, eu acho. Deu, Cara, brigadão por tudo aí. É sempre um prazer receber vocês. Final de semana que estaremos de volta aqui no programa. Segue lá, curte e compartilha assim que possível. Até a próxima. Tchau.